Ora, vamos recapitular então o que eu tinha falado sobre números complexos. Então, um número complexo tem um tamanho R. Bom, R não confundir com o R da reflexão. Vamos chamar... Que letra vocês usam para o tamanho do número complexo? Rho? Não. O que é que usam normalmente para o tamanho, o módulo do número complexo? Não usam nada? Tem de usar alguma coisa. Z para o tamanho do número complexo ou para o número complexo todo? Não, Z para o tamanho? Não, ninguém usa Z para o tamanho. H? Depende, não há resposta certa, é o que você quiser. Eu só quero saber o que é que vocês normalmente usam. Bom, se aqui tem um ângulo θ, este é o argumento do número complexo. Vamos chamar aqui a este tamanho ρ, é o módulo do número complexo. E se quiserem escrever numa equação uma expressão que captura as duas informações, é dizer que este número tem um tamanho ρ e um ângulo θ, é a levantada aí θ. Que o próprio número complexo, podemos pensar como um produto de dois números. Podemos pensar neste número como o produto de ρ vezes L levantada e θ, até vou pôr assim, vezes 1. Vamos explicar só o que significa isto aqui. Significa que eu peguei no 1 e fiz duas operações ao 1. O que é que eu fiz primeiro? Comecei com o 1, tem tamanho 1, e depois multipliquei por um número que tem tamanho 1 e ângulo θ. O que é que faz esta multiplicação? Roda por um ângulo θ. Então, depois de multiplicar por L levantada e θ, eu fico com um vetor que tem tamanho 1 ainda, mas agora tem ângulo θ. Essa foi a primeira multiplicação. Ok? E depois multipliquei por um número real, ρ, que pode ser 5 ou pode ser 1 meio. O que é que faz? Pega nesse número e rescala por ρ. Se ρ for 1 meio, por exemplo, passa assim para metade. Então agora tem tamanho ρ e o mesmo ângulo θ. Ok? Certo? Portanto, o que eu fiz foi, primeiro multipliquei por L levantada e θ, depois multipliquei por ρ e deu o número final, que tem tamanho ρ e ângulo θ. Reparem, como eu podia ter feito ao contrário. Podia ter pensado, aqui para aqui, multipliquei por L levantada e θ, e depois daqui para aqui, multipliquei por tamanho ρ. Eu podia primeiro ter multiplicado por ρ. Então, primeiro diminuía o tamanho por um fator de 1 meio, se o ρ for 1 meio. E agora rodo por L levantada e θ. Agora multiplico por L levantada e θ, roda um ângulo θ e fica aqui com o mesmo número, com o tamanho ρ e o ângulo θ. Okay? Então, no fim, obtenho a mesma coisa, que é este aqui, que é igual a este aqui. Aqui primeiro rescalo e depois rodo. Aqui primeiro rodo e depois rescalo, ou faço as duas coisas ao mesmo tempo. Rescalo e vou rodando. Ok? Ora, como é que funcionava então naquele experimento que nós tínhamos aqui, as setas chegando ao H? As setas chegam ao H indo pelo caminho de cima ou pelo caminho de baixo. Ir pelo caminho de cima significa ir de A até B. Reparem ali, A até B. Depois transmitir de B para C. E ir de C até E. E transmitir de E para G. E ir de G para H. É um conjunto de fazer isto. I. Ou
Ou, então, o caminho de baixo, que está aqui escrito. Agora, o que é o caminho de A até B? A até B é uma dada rotação. Então, do A até B, vamos dizer, roda assim. 1 com um ângulo θB. Tudo bem. Transmissão. Transmissão significa multiplicar por um vetor de tamanho raiz de 1 menos R. Rodar mais um bocado. Rodar um ângulo θ de C até E. Transmitir. Multiplicar por um vetor de tamanho 1 menos R. E direção 1. E rodar mais um pouco. Ok? Qual é o total que dá? Quanto é que dá no total, então, o caminho de cima? Vamos ver aqui. Igual. Bom, vamos ver. É um número. Qual é o tamanho desse número por cima? Vou multiplicar os tamanhos todos. É tamanho 1 vezes isto, vezes 1, vezes isto, vezes 1. Ou seja, o tamanho total é 1 menos R. Ok? É um número que tem tamanho 1 menos R. Concordam? E o ângulo? Qual é o ângulo do número? É ir somando os ângulos. Roda, mais roda, mais roda. Tudo que tiver de rodar. Vamos ver. É este ângulo aqui. Mais um ângulo parecido, que dá mais ou menos aqui. Estão a ver com a minha mão? Mais o último ângulo, que é um ângulo não tão grande assim, que dá assim. Estão a ver aqui com a minha mão o que eu estou a fazer? Os dois ângulos. Ou seja, dá mais ou menos nesta direção. Vai dar um vetor nesta direção com tamanho 1 menos R. Certo? Ou seja, aqui eu adicionei os três ângulos. Um ângulo, mais o outro, mais o outro. E o tamanho 1 menos R no total. Ok? Então, esse era o vetor final. O vetor final está aqui. E o vetor... E em baixo? Em baixo, vamos ver. Muitos são iguais. Este caminho é igual. Este caminho aqui, do A até ao B, também é igual. Então, esta parte inicial e final é igual. Certo? Vamos ver, qual é o vetor que dá em baixo? Vamos lá ver, ora bem. A reflexão, lembram-se, a reflexão é um sinal menos. Certo? Quando eu tenho uma seta, rodo 180 graus, quando eu tenho uma reflexão. Mas como tem duas, roda uma vez 180 graus, roda outra vez 180 graus ali, no total não importa a rotação. Mas, multiplico por raiz de R vezes raiz de R, o último vetor vai ter tamanho R. Certo? E o ângulo? Vamos lá voltar a desenhar. Temos este ângulo aqui, o ângulo final, então reparem, ângulo final mais aquele ângulo dá mais ou menos assim, certo? Está aqui. E agora o ângulo ali no meio, o caminho de D até ao F, que reparem que eu pus ali bastante grande. Aquele ângulo. O que é que eu escolhi aqui este ângulo? Reparem, eu escolhi este ângulo para apontar na direção contrária deste. Este ângulo está no contrário deste aqui. Porquê? Porque lembram-se que o que nós queremos é que o resultado aqui, deste caminho aqui, seja o contrário deste aqui. Assim, no total, deu este ângulo, que foi a soma de três ângulos mais uma vez. Este e este grande aqui. E tamanho R. Mas no primeiro caminho, não tem uma reflexão também? Está a falar esta reflexão aqui no espelho? Esta é no espelho. No espelho reflete 100% e nada acontece. Então não tem fatores nenhum, certo? É como se fosse caminho certinho. Não tem importância, né? Espelhos é tudo reflete. E então, no total, o que é que obtemos? Obtemos este caminho ou este caminho. E então o que temos de fazer é somar os dois. Bom, neste caso, somar os dois, as setas têm o mesmo sentido. E, portanto, deu esta seta, mais a seta contrária. Ok, aqui daria algo pequeno, normalmente, mas como nós tínhamos escolhido que 1 menos R era igual a R, dá igual a 0. Porque R era igual a 1 menos R para o nosso exercício. Se não fosse, não cancelava exatamente. Ok? Ok. Então, a conclusão é que todas as operações que fazemos, podemos pensar como um número que, contrário aos números normais, números reais, que são só o número real, também posso pensar como uma seta.
mas só aponta para a esquerda ou para a direita. Aponta para um lado se for positivo, para o outro lado se for negativo. Okay? Estes números são uma generalização dos números normais. Os números complexos, em vez de apontar só para a esquerda ou só para a direita, apontam em qualquer direção. Muito mais interessantes. Okay? E a multiplicação de dois números complexos, quando eles são igual ao número real, dá a multiplicação normal. Mas quando eles têm um ângulo, é a regra que eu disse. Acrescenta os ângulos, multiplica os tamanhos. E isso funciona porque é uma operação geométrica. E por isso não importa fazer primeiro uma rotação, depois outra, ou a ordem não importa. São operações geométricas. Ora bem. Ok. E depois nós vimos a equação de Schrödinger, que se alguém tiver alguma questão eu posso voltar a explicar, mas acho que agora eu gostava de passar para o próximo ponto. Então, no próximo ponto que agora queremos fazer é pensar da mesma forma, mas agora com duas partículas. Vamos imaginar que eu quero estudar a probabilidade desta partícula ir para aqui e esta vir para aqui. Ok? Reparem, eu até disse em palavras, é a probabilidade desta ir para aqui e esta ir para aqui. Ok? Então, o que é que eu vou ter? Que eu quero estudar a probabilidade de o A tocar e o B tocar também. Os dois detectores tocarem. Ambos os detectores detectam uma partícula. Ok? Então, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Tenho um número que representa o Z do Azinho até o A grande. Okay? Eu normalmente represento o ponto de partida à direita, então seria A grande, Azinho. Mas é convenção, eu gosto de escolher primeiro o ponto de partida e o ponto de chegada. E tinha outro número, podia ser assim, que descreveria o Z até o B grande, começando no Bzinho. Ok? E então, o Z total é o produto dos dois. Se este tem tamanho ρ e este tem tamanho ρ, o total seria um vetor que tem ângulo, que é a soma dos dois ângulos. O ângulo é a soma dos dois e o tamanho é ρ quadrado. Ok? E agora tem esta seta aqui, que seria o Z total, associado a este caminho aqui, em que as duas vão do A para o A' e do B para o B'. Ok? Ok. Mas reparem que os detectores podem tocar plim, plim, com este caminho, ou então esta B pode ir para aqui e o A pode ir para aqui para baixo. Certo? Concordam? Também pode acontecer isso. Elas podem tocar e as partículas são indistinguíveis. Eu não sei, eu só ouço plim, não sei qual é o fóton, de onde é que ele vem. São iguais. Não existem partículas que não têm nome. São todas iguais. Também tem esta hipótese, em que ela pode vir para aqui e esta pode vir para aqui. Okay? Então, agora já é o branco ou o amarelo. Não é? Porque tem de acontecer isto, esta e esta, ou esta e esta. Concordam? É equivalente ali nos caminhos. Eu disse uma possibilidade ou outra. E dentro de uma possibilidade tinha vários i's. Certo? Porque era daqui para aqui, e daqui para aqui, e daqui para aqui, ou blá, 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 blá. Aqui igual. É daqui para aqui e daqui para aqui, ou esta diagonal e esta diagonal. Ok? Então, o total que eu vou ter vai ser assim. O total, tenho duas possibilidades. Então, o total, para ter dois fótons em A e B, um em A, um em B, vai ser igual ao número complexo que eu obtenho, Z, do A até o A, vezes o Z que eu obtenho do B até o B. Isto é uma possibilidade. Ou, significa mais,
Z do Azinho até o B, Z do Bzinho até o A. As partículas no mesmo lugar, tipo a partícula B e a B da B, pode coincidir elas fazendo o mesmo caminho, ou sempre vai ser diferente? Elas as duas podem ir as duas para A, por exemplo. É isso que está a perguntar? Sim, também podia acontecer. Mas aqui eu estou a estudar qual a probabilidade, eu tenho dois fotodetectores, dos dois tocarem. Plim! Porque se forem as duas partículas, vai só tocar uma vez. Vai ser difícil saber se chegaram duas ou só chegou uma. É tipo, chegou lá alguma coisa. Então, se tocarem os dois, eu sei que chegaram as duas. Uma chegou aqui, uma chegou aqui. Então, é melhor tocar as duas para saber se detectou. Então, o que eu faria, se tivesse, imagina que eu tinha aqui uma região e aqui outra região. Eu punha dois detectores aqui e dois aqui. E quando tocam os dois, plim, plim, eu sei que chegaram dois aqui. Quando toca plim, plim, sei que chegaram dois aqui. Quando toca plim, plim, sei que chegou um aqui e um aqui. Mas é melhor pôr vários detectores, porque senão, se só ponho um detector grande, não sei, tudo chega lá e eu não sei onde é que estão a chegar as partículas. Mas sim, claro, se a A pode ir para aqui ou para aqui, também pode o A e o B ambas virem para aqui. Ok? Ora, então concordam com esta regra aqui? Ora, o que é que acontece aqui? Aqui estava a dar uma seta com tamanho Rho quadrado, e aqui vamos dizer que tem outra seta com tamanho, bom, o tamanho de cada diagonal, vamos dizer que é Rho' ao quadrado. Então, temos duas setas com tamanhos, não são exatamente iguais, porque o tamanho que a seta demora a rodar daqui para aqui, o tamanho daqui para aqui e o tamanho daqui para aqui não precisa de ser igual. Mas se esta tem um tamanho, esta tem o mesmo tamanho, portanto dá o quadrado do tamanho, quando multiplico. Concordam? Ok. E agora, o que acontece quando eu aproximo os dois detectores? Quando aproximamos os fotodetectores, o A e o B. Bom, quando aproximamos o A e o B, o que acontece é que os Rhos ficam iguais, certo? Porque aí os caminhos vão ficar iguais. E então o que é que está a acontecer? Eu estou a obter este fica igual a este, certo? Ou seja, fiquei com uma seta. Qual é o tamanho total da seta? Quanto? 2. Não, Rho não. 2, Rho quadrado. É Rho quadrado mais Rho quadrado. Certo? Concordam? Ou seja, o que aconteceu à probabilidade? A probabilidade, quanto é que ficou? A probabilidade é o tamanho ao quadrado. Quanto é que ficou? 4 Rho à quarta. E quanto é que era a probabilidade individual de um deles? Qual era a probabilidade antes, só com um detector? Quando eu só tinha um? Ou antes de juntar os dois, qual era a probabilidade? Era Rho ao quadrado. Quando eu fazia ao quadrado era Rho à quarta. Ou seja, aumentou por um fator de 4. Foi como aquilo da interferência construtiva. Lembram-se, quando nós tínhamos 4%, de repente passava a 16%, era no máximo. Era o mais construtivo possível. E então, o que está aqui a acontecer é uma regra muito básica. Os fótons, se podem os dois ir para o mesmo estado, se os dois fótons podem ir para o mesmo estado, eles gostam de ir. Porque isso aumenta a seta por um fator de 2, aumenta a probabilidade por um fator de 4. Então, quando estamos a lidar com luz, a luz, se já tem um fóton, outro fóton gosta de ir para o mesmo estado em que o fóton já está. Porque se for para o mesmo estado, a seta aumenta por um fator de 2, a probabilidade aumenta por um fator de 4. E este é o funcionamento, é a ideia base, claro que os detalhes é preciso explicar, dos lasers. O laser funciona, porque o que o laser está a fazer é que estamos a colocar luz dentro de uma caixa e a luz quer ir sempre, toda a luz quer ir para o mesmo estado. Então tem uma partícula que está a mover assim e a outra quer fazer igual e depois a outra quer fazer igual e passado um pouco, na nossa caixa, temos luz toda a fazer exatamente a mesma coisa. E depois você abre um buraquinho e sai um jato de luz toda coerente.
E o que está a acontecer é o que está a acontecer aqui. É este 4 aqui. Basicamente. O que este 4 significa é, se a luz for para o mesmo estado, é ótimo. Aumenta muito a probabilidade. Okay? A probabilidade, ela quer ir para o mesmo estado. Tem mais probabilidade de ir para o mesmo estado. Okay? Então, isto é uma propriedade, aumenta muito por um fator de 4. Isto é, é uma propriedade, esta propriedade que eu estou a falar é a probabilidade, é este fator de 4. É uma propriedade de partículas que nós chamamos bósons. São partículas que podem estar na mesma posição, como a luz, ou como o bóson de Higgs. Okay? Mas nem todas as partículas são assim. Okay? Nem todas as partículas podem ir para a mesma posição. Okay? Vocês já sabem que há outras partículas que não podem estar na mesma posição. Por exemplo, elétron. As partículas dos elétrons não podem estar na mesma posição. Por isso temos química. Não é? Porque temos um orbital, depois o próximo tem de ir para o outro lado e o outro tem de ir para o outro lado. Ok? Então, o que é que será a regra? Isto foi para fótons. O que é que vocês acham que eu tinha de mudar se fosse um elétron? Não podem dizer quem esteve no último dia, na última vez, obviamente. O que é que eu mudaria nestas equações se fosse um elétron? Vamos imaginar, isto foi o que aconteceu para bósons. Mas eu tinha dito que bóson e fóton que era parecido. Elas rodavam, apenas mudava a energia do fóton e a energia do elétron era diferente. Mas eu tinha dito no início que isto dá para todas as partículas. Certo? Eu tinha dito, não faz diferença. É igual. Roda, roda, roda. Se for fóton, roda com uma velocidade. Se for elétron, roda com outra. Se for pessoa, roda com outra. Eu disse, não faz diferença. Mas se não faz diferença, parece que estou a dizer que os elétrons querem ir para o mesmo estado e ficar maior. Ok? Mas o que eu disse que não fazia diferença é para um elétron. É a regra para um elétron. Para 2 elétrons eu nunca disse que não fazia diferença. Então, o que é que será que eu vou mudar aqui? Em que fórmula é que vocês acham que era bom mudar alguma coisa se fosse elétron? O que é que seria bom mudar em alguma destas fórmulas se fosse elétrons? Okay? O que é que eu posso mudar? O que é que eu poderei mudar? Ora bem, se eu estudar apenas um caminho, não posso mudar. Este caminho, de A para o A, corresponde a um Z, A para o A. Este caminho, do B para o B, corresponde a um Z, do B para o B. Eu não posso mudar esta regra, mesmo se tiver 2 elétrons. Por que é que não posso mudar? Porque este experimento pode estar muito longe um do outro. Se está muito longe um do outro, mesmo que esteja 2 elétrons, o elétron não sabe do outro elétron. Então, se eu disse que a regra é igual para elétron e para fóton com uma partícula, este pedaço tem de ser igual e este pedaço tem de ser igual. O erro não está aí. Cada elétron tem o mesmo número complexo que o fóton, igual. Ok? E a probabilidade disto acontecer vezes este tem de ser igual. Então, está certo fazer isto. Pegar nos 2 números, multiplicar, e se eu quiser esta probabilidade é pegar neste número e fazer ao quadrado. Também está certo. Okay? Para um processo só, tem de estar certo. Porque esse processo pode representar 2 coisas a acontecer muito distante. É como este elétron ir daqui para ali, e o elétron no Japão ir de um ponto para outro ponto de um detector. Isto tem de ser o produto das 2 probabilidades. Então, cada Z tem de estar independente e tem de dar igual. Okay? Então, um processo sozinho não pode mudar. O que é que pode mudar, então? É como nós combinamos mais do que um processo. Cada probabilidade não pode ser diferente. Quando nós combinamos, foi aqui. Um processo, uma seta, mais outra seta. Dissemos pegar numa seta e ou é somar as setas. Ok? Para partículas, como os elétrons, o ou é um sinal menos. Okay? Esta seria a diferença aqui para elétrons. Ok? Elétrons, trocar os elétrons, pegam um sinal menos. Okay? Isso podia ser. Agora eu dizia, tem esta possibilidade, ou esta em que eles trocam, e quando eles trocam eu ponho um sinal menos. E agora, o que acontece para os elétrons? Agora, em vez de duplicar, dá 0. Agora dá ρ² menos ρ².
Agora dá 0 para os elétrons. Ok? Este é o que se chama o princípio de exclusão de Pauli, que diz que os elétrons não podem estar na mesma posição. Então este aqui, este 0, é o que se chama o princípio de exclusão de Pauli, que é o que dá a química. Química existe porque existe o princípio de exclusão de Pauli. Os elétrons não podem estar na mesma posição, portanto têm de ir para camadas. O primeiro elétron já está lá, o segundo tem de ir para a segunda camada. E depois o terceiro tem de ir para outra camada, etc. Okay? E aqui, estes bósons é o que dá lasers. Tá? Ora bem, mas agora podemos começar a pensar o que acontece então. Até agora as partículas apenas propagam. Okay? Mas não é verdade que as partículas apenas propaguem, elas interagem umas com as outras. Okay? O que acontece quando eu coloco 2 elétrons um ao lado do outro? Repelem. Onde é que está essa repulsão nestas regras da física quântica? Onde está a repulsão entre os 2 elétrons? É nas cargas, mas onde é que está a repulsão? Eu só estou a dizer regras. Desenha setas, roda setas. Exatamente. Então, a repulsão entre os elétrons funciona assim nesta linguagem. Vou dizer como é que funciona. Ora, o que acontece com o elétron é o seguinte, ele não propaga apenas. Para eu estudar a propagação dos elétrons, o que eu agora vou fazer é usar diagramas de espaço-tempo. Quem esteve aqui na primeira aula, lembra-se que nos primeiros aulas, mas eu vou explicar de novo, que são diagramas em que eu represento o tempo e o espaço. E aqui está o tempo. Eu vou explicar agora o que significa que se eu tiver um elétron parado, o elétron está aqui. No mesmo espaço, à medida que o tempo passa. Ok? Isto seria um elétron em repouso. Ora, o que acontece é que o elétron... Okay? Quando temos 2 elétrons, o que nós sabemos é que acontece algo assim. Em que, à medida que o tempo passa, os elétrons afastam-se um do outro. Eles repelem um ao outro e vão se afastando um do outro. E o que está a acontecer, nesse caso? O que está a acontecer é que o elétron estava aqui, passou deste ponto para este, e ele jogou um fóton em direção ao outro. E é o facto dele jogar um fóton em relação ao outro, quando ele joga o fóton, ele tem um recoil. Como é que se diz em português? Quando você joga algo e... Não é ricochete. Ricochete é quando bate na parede, não é? Ok, um coice. Tem um coice. Então ele joga, não é? Joga e por conservação no momento vira para este lado. E este recebe o fóton, vai para aquele lado. Ok? E é este efeito dos elétrons, de trocar fótons entre eles, que gera a repulsão entre eles. É esta repulsão, isto aqui é o elétron, isto é o fóton, é esta repulsão que gera uma força de Coulomb entre eles. Desculpa? Ora, ele tem uma probabilidade de jogar o fóton. Ele não tem de jogar o fóton. Na realidade, o que acontece é que, quando eu tenho os 2 elétrons, várias coisas podem acontecer. Eles podem não jogar o fóton. Se não jogarem o fóton, fica assim. Onde é que está o fóton? Não tem fóton. Ok? Mas podem jogar. Então, se podem jogar, o que é que eu tenho de escrever? Esta figura, ou jogam o fóton. Também pode acontecer. Porquê é que podem jogar o fóton?
Porque o fóton não tem carga. Então é possível. Tem uma partícula com carga, pode jogar uma partícula sem carga, isso conserva carga. Então, se pode acontecer, tem uma probabilidade de acontecer, desenhamos a figura. Como quando antes todos os caminhos que podiam acontecer, cada um tinha uma figura. Aqui igual, se pode acontecer, tem uma figura. Mas então não ia ter a possibilidade de ele jogar o fóton para o outro lado e fosse como se fosse atraído no fóton? Se tem a possibilidade de jogar o fóton? Exatamente. Também poderia acontecer. Mas aí o fóton era detectado no outro lado. Como o fóton não está a ser detectado, tem de jogar na direção do outro para ser absorvido pelo outro elétron. Ora, mas pode acontecer outras coisas, não são as duas únicas coisas que podem acontecer. Certo? Tem mais coisas que podem acontecer. Vamos desenhar aqui. Ou, se isto pode acontecer, o que é que também pode acontecer? Se ele pode jogar um fóton ou outro, o que é que pode acontecer também? Se pode jogar um, pode jogar dois. Certo? Também pode acontecer. Certo? Na realidade, pode acontecer mais, pode ter mais coisas. Pode acontecer, ou pode acontecer assim, por exemplo. Jogar um fóton. Pode jogar 3 fótons. Poder desenhar 3. Mas também pode acontecer isto, por exemplo. Ele pode jogar o fóton e apanhar o fóton mais tarde. Este é mais estranho, este. Mas pode acontecer. E pode jogar o fóton, atira o fóton, enquanto espera, joga o fóton em direção ao amigo e depois apanha o fóton. Ok? Mas pode acontecer mais. Ok, vai ficar por aqui. Por enquanto pode acontecer isto. Ok? E então continua. Ou... E tem mais infinitas possibilidades. Ora bem, são infinitas possibilidades, mas sempre foram infinitas possibilidades, mesmo com o espelho. Mas nós víamos que algumas eram mais importantes e por isso conseguir calcular alguma coisa. Aqui vai ser igual. Vamos ver agora isso, como é que é. Tem como o elétron tirar um fóton e errar o outro elétron? O outro fóton se mantém de ponto e só fez. Ora, a pergunta é, e se eu limitar o fóton e o fóton vier para o outro lado? O que é que acontece? Aí, no futuro, em infinito, tenho 2 elétrons e um fóton. Isso seria o que eu estudaria para estudar qual a probabilidade de começar com 2 elétrons e acabar com 2 elétrons e um fóton. Ou seja, cada processo final, eu desenho os diagramas que acabam nesse estado final. Da mesma forma, quando eu queria estudar o detector em B, estudava todos os caminhos que vão até B, não estudava os outros caminhos. Porque quero a probabilidade do B tocar. Aqui quero a probabilidade dos elétrons defletirem. Se eu quiser estudar a probabilidade de eles defletirem e de eu medir 4 fótons aqui no futuro, aí coloco 4 fótons que não são absorvidos. Certo? E isso acontece, porque os elétrons começam a aproximar-se, começam a acelerar. Quando começam a acelerar, começam a emitir radiação e eu recebo a radiação a infinito. Certamente acontece isso. Ok? Mas não é isso que eu estou a estudar. Estou a estudar a interação entre eles, por isso desenho os diagramas correspondentes a esse estado. Quando o elétron emite um fóton, ele sofre impulsão. Ora bem, nós sabemos as regras. Qual é a regra para ir deste ponto para este ponto? Daqui para aqui. Roda. Só rodar. Já sabemos. Vai do A para o B. Se este ponto for A, se este for B, daqui nós sabemos. É só um Z do A para o B. Entre o A e o B, se existir uma distância mínima, essa vai ser a mais importante. As outras distâncias também estão lá, mas normalmente cancelam. São menos importantes. Certo? Deixa. Vamos primeiro fazer só com elétrons, senão ainda não entendemos os elétrons, não vamos já complicar com prótons, mas é parecido. Ora, e o que acontece daqui até aqui?
Daqui até aqui também sabemos. Se este é o A e este é o D, aqui tem um Z do D até o A. Bom, este Z é um Z para um elétron, vamos pôr um símbolo, assim um til, para dizer que é de elétron. Porque o elétron tem a sua própria energia, roda um pouco diferente deste Z, que é para fóton. Mas então, este diagrama, estão a acontecer várias coisas. Está a acontecer isto, 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 isto e isto. Estão a acontecer vários processos. E isto aqui também. Então, este diagrama aqui tem um número Z, que é um produto das várias coisas. Dos vários Zs. Por exemplo, este, etc. Porque este diagrama acontece isto, e isto, e isto, e isto, e isto, e isto. Concordam? Portanto, era como eu quando tinha um caminho e dizia este Z, vezes este, vezes este, vezes este. Vão acontecendo todas. O que é que falta para eu explicar? É dizer qual é o Z para este processo de dividir em dois. Esse falta. Como não bastava, para o espelho não bastava os Zs para as propagações. Precisava de um Z para a transmissão e um Z para a reflexão. Então, só tenho de dizer qual é o Z que quando tem um elétron, diz qual a probabilidade, o que é que eu tenho de fazer à seta quando o elétron emite um fóton. Certo? Então, aqui tem estes vários Zs, vezes este Z para o elétron emitir o fóton. Quantas vezes este Z aparece nesta figura? 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Vezes este número à quarta. Concordam? Ora, este número é um número que a gente mede uma vez. Faz um experimento e mede uma vez. Este número representa com que força, com que probabilidade o fóton emite um elétron. Ok? E esse número é pequeno. Esse número é aproximadamente 0,1. Ok? Este número é pequeno. Ok? É aproximadamente igual a menos 1/10. Mas é pequeno, é uma probabilidade pequena. Ora, isso é bom. Porquê? Porque significa que... Qual é o diagrama que vai dar um número maior? Este ou este? Este aqui, o que tem um fóton ou o que tem 2 fótons? Qual é que dá um número menor? Qual é a contribuição mais importante? Da esquerda ou da direita? Mais importante este aqui. Porque este fator é um fator pequeno. Quando eu multiplico muitos, vai dando muito pequeno. É como no espelho, refleti muitas vezes. Cada vez que eu refletia, tinha um fator de R, certo? Então, quando eu refletia 20 vezes, estava a seta já muito pequena no fim de refletir tantas vezes. Aqui, 4 vezes, cada vez que emite um fóton, a seta fica 10% do tamanho. 4 vezes, foi tipo 10%, de 10%, de 10%, de 10%, deu uma seta minúscula para este processo. Ok? E por isso, os diagramas mais simples dominam. São mais importantes. Os outros vêm cada vez com mais fatores. Então, um diagrama em que eles jogam 10 milhões de fótons um ao outro, vem com 1/10 levantado a 10 milhões. Ok? Então, é 0.000000000. Dá uma seta minúscula, não vale a pena considerar. Ok? Ok, tudo bem. E então, é assim que eu conseguia estudar e prever um movimento de elétrons com fótons. Agora já tenho a regra. Eu sei a propagação e agora só preciso de uma regrazinha para a probabilidade de separar em dois. Ok? E então, o que nós chamamos a estes diagramas aqui, que estão aqui, o que se chamam são diagramas de Feynman. Ok? E o que se chama é este formalismo que mistura não apenas a física quântica, mas que começa a deixar as partículas dividirem-se em muitas partículas, é o que se chama teoria quântica de campo.
E a teoria quântica de campo é a união entre a física quântica e a relatividade. Como estão a ver, estou a desenhar aqui diagramas de espaço-tempo. E eu teria de explicar melhor um pouquinho porque é que envolve a relatividade. Okay? Mas eu gostava de terminar estas aulas com um argumento que eu acho espetacular, que mostra o poder de juntar a relatividade com a física quântica. Ok? Então, deixem-me lembrar uma coisa. Ok? Aqui vou ter de lembrar uma coisa para quem é que não esteve na aula de relatividade. Ok. Deixem-me dizer uma coisa assim. Que é, se eu tiver agora, neste momento, e eu digo olá, e numa galáxia bem distante, neste momento também, alguém diz olá. Okay? Esta frase, esta afirmação, faz sentido para mim, enquanto observador. Neste momento, para mim, eu estou a dizer algo e a outra pessoa também está a dizer algo. Mas um observador que esteja em movimento em relação a mim não concorda que os dois eventos aconteceram simultaneamente. Para quem está em movimento, um aconteceu no passado do outro. Não existe, não é quando você diz estes eventos aconteceram no mesmo tempo, isso não faz sentido. Depende do observador. Para um observador é ao mesmo tempo, é simultâneo. Para o outro, um é no passado do outro. E para o outro, um é no futuro do outro. Ok? Alguém tem alguma pergunta sobre este statement? Não? Ok. Se quiserem, se não for evidente, podem vir aqui no fim da aula, quem não esteve nas aulas de relatividade, e eu posso explicar um pouquinho porquê. Mas, basicamente, o que isso diz é o seguinte, é que eu posso imaginar o experimento seguinte. Vamos imaginar o experimento em que eu tenho aqui o tempo, tenho aqui o espaço, ok? E quero estudar este seguinte processo, em que eu tenho o elétron, que vem aqui, um elétron, e tenho aqui, e o elétron vai fazer o seguinte, vai deslocar-se para aqui. Okay? Por exemplo, porque ele interagiu com um fóton, uma partícula de luz, passou para ali para o lado, e depois continuou aqui e emitiu outro fóton. Okay? Este seria um processo possível para estudar o que acontece quando eu jogo um elétron contra um fóton e no fim recebo um fóton e um elétron aqui em dois detectores. Isto é um dos processos que acontece. Outro processo mais simples é simplesmente o elétron vai para aqui e o fóton vai para ali e nem sequer interagem um com o outro. Okay? Este processo é muito mais importante do que este. Porque este aqui tem dois fatores de reflexão, cada um é 1/10. Ou seja, esta seta deste processo aqui é 1/10 ao quadrado do tamanho desta seta aqui. É menos importante, mas está lá. Ok? E como vamos ver agora, tem consequências importantes. Ora, este ponto acontece no futuro deste. Este ponto A e este ponto B. B está no futuro de A. Ok? Tudo bem. Mas se eu agora
tiver neste diagrama de espaço-tempo uma nave que se desloca nesta direção, à medida que o tempo passa, tenho uma nave que vai nesta direção. Ok? E então, tem aqui uma nave, tem uma janela, e está alguém dentro da nave, e está a ver este processo. Okay? E agora vou desenhar o diagrama de espaço-tempo para quem está na nave. Okay? Quem está na nave é amarelo, portanto tem os eixos amarelos. Então vou desenhar aqui o referencial, o que acontece para quem está na nave. Quem está na nave tem o seu próprio eixo do tempo, T', o seu próprio eixo do espaço, X'. Okay? E quem está na nave vê algo um pouco diferente. Ora, reparem, o elétron ali está parado e a nave está aí para a esquerda. Então, para quem está na nave, o elétron primeiro vai para a direita. Não é? Porque ele estava parado, mas a nave está aí para a esquerda. Para quem está na nave, o elétron está aí para a direita. No fim, o elétron também está aí para a direita. Está parado para o referencial quem está na Terra. Para quem está na nave, está aí para a direita. Ora, o que acontece para quem está na nave, e isso é o que eu expliquei na aula de relatividade, mas agora vou dizer apenas, é que para quem está na nave, o A acontece depois do B. Então, o que acontece para quem está na nave é algo estranho. O que acontece é assim. Ok? Então, para quem está na nave, o que quem está na nave vê é algo assim. Ok? Então, eu tenho um elétron que vem para trás no tempo e volta para a frente. Okay? Para quem está na nave, este ponto A e este ponto B, e A está no futuro de B. Ora, A no futuro de B parece estranho. Não é? Parece que o elétron anda para trás no tempo. Não quero isso. Ok? Também parece estranho, porque parece assim. Vamos imaginar que eu, num dado tempo t, ok? Num dado tempo t, desenho uma superfície imaginária, uma esfera imaginária de tamanho infinito, e meço a carga elétrica dentro dessa esfera. Ok? Eu agora ponho aqui uma esfera imaginária à volta desta sala e meço quantos elétrons menos prótons estão aqui dentro. Qual é a carga elétrica aqui dentro? Então, se eu imaginar, num dado tempo t, colocar aqui uma superfície, aqui eu digo que tem carga. Quanta carga está a passar por esta superfície imaginária neste tempo? Um elétron tem carga menos 1 a passar por esta superfície imaginária num tempo finito, qualquer espaço. Um elétron a passar. E o que é que parece que está a acontecer se eu imaginar uma superfície imaginária aqui? Quantas linhas amarelas passam por esta superfície? Amarelas. Porque o fóton não tem carga, não importa. Mas tem 3 linhas amarelas. Ok? Então, eu aqui tinha uma linha amarela, tinha uma carga menos 1 a passar. Agora tenho 1, 2, 3. Ora, não é bom. Não posso de repente aparecer carga. Carga não pode aparecer do nada. Eu não posso começar com carga menos 1 e passado um pouco ter carga menos 3. O que é que pode ser a solução? Bom, a solução eu posso dizer, vamos ver bem a seta. O que é que está a acontecer a seta? A seta aqui está nesta direção. A seta aqui está nesta direção também, mas aqui está ao contrário. Certo? Ou seja, com mais cuidado, o que está a acontecer é que eu tenho uma partícula com uma seta, aqui com a seta ao contrário e aqui com a seta certa. Ok? Então, vamos pensar nisto de outra forma. Vamos pensar assim. Vamos pensar que o que aconteceu é que eu tinha aqui certamente um elétron a passar, aqui certamente um elétron a passar. A seta está igual. Ok? Mas aqui, o que aconteceu, eu tenho algo com uma seta ao contrário a passar.
E eu não quero pensar neste elétron aí para o passado. Eu quero pensar que aqui, do nada, criou-se um elétron aqui. E aqui há algo que tem a seta ao contrário, que está a passar. Olha, qual é a carga deste elétron mais este elétron? Menos 2. Quanto é que eu quero que dê a carga total? Menos 1. Então o que é que eu quero aqui? Mais 1. Eu quero dizer que aqui o que está a acontecer é uma partícula de carga mais 1. E que tem de ter as mesmas propriedades do elétron. Porque o Z daqui para aqui era o Z do elétron. Era a rotação do elétron. Então tem todas as mesmas propriedades do elétron. Mesma energia, mesmo tudo. Porque tem as mesmas regras de rotação da seta do elétron. Era uma linha de um elétron. Então eu vou dizer, tem de existir uma partícula exatamente igual ao elétron, mas com a carga oposta. Isso é o positron. E este foi o argumento que levou o Dirac a prever metade do universo. Ele disse, vocês já conhecem metade, para cada partícula com carga tem de existir uma outra partícula com carga oposta e exatamente as mesmas propriedades. E assim, isso é a antimatéria. E de facto, ele preveu, com um argumento assim, puramente teórico, como este, e depois os experimentalistas colidiram partículas a altas energias, e o que é que eles viram? Viram lá os elétrons. Como é que eles viam os elétrons num experimento? Como é que você vê o elétron? O elétron é assim, vocês colidem e alguns elétrons são produzidos. E depois ligam um campo magnético muito forte, e com o campo magnético o elétron roda, certo? A força elétrica, a força magnética roda as partículas carregadas. Então, o que acontece no experimento é que você vê uns rastros de partículas que estão a rodar e a bater nas outras partículas que estão no experimento. Então vê assim um rastro circular. E de repente começou a haver rastros circulares que tinham a direção contrária. Ok? Ninguém tinha esperado esses rastros com a direção contrária. Parecia que tinha carga ao contrário. E exatamente era o positron que o Dirac tinha previsto. Okay? Portanto, o Dirac tinha dito, façam mais energia, e a certa altura vão começar a ver partículas que estão a rodar para o lado ao contrário. E essas partículas vão ser o positron. E certamente as pessoas foram aos colisores, aumentaram a energia, e em vez de ver todas as linhas aí para a direita, começaram a ver algumas aí para a esquerda, e era o positron a ser descoberto. Ok? Então, para cada partícula, existe uma partícula de carga oposta, que é chamada antipartícula, e isso é uma consequência, como estão a ver, de juntar a física quântica e a relatividade. Isso é só o princípio. Juntando as duas, é de facto a teoria mais poderosa que temos atualmente e é o que se chama a teoria quântica de campos. Mas, Okay? nesse caso, você conserva a carga, mas e a conservação de massa? Porque se você tiver três partículas que coexistem ao mesmo tempo, não quebraria a lei da conservação de energia? É verdade isso. E na realidade, nós, quando somamos sobre as histórias, não conservamos a energia. Mas a carga conservamos. Porque carga é algo que você pode medir a infinito. Qual é a força de Coulomb a infinito. Se começasse a carga a saltar, seria algo impossível de explicar. De repente começava a força infinita a mudar. Mas a energia localmente não é conservada. Só é conservada no início e no fim. Não. Temos de somar sobre todas as trajetórias, mesmo as que não preservam energia. Isso já era o caso com um elétron só. Um elétron tinha a possibilidade de estar quieto ou de ir assim. Quando ele vai assim, tem de ter energia para ir para a direita e voltar para a esquerda. Certo? Por isso já não estava a preservar energia. Aqui está parado, aqui está a ir para a esquerda e para a direita. Depois vimos que estas trajetórias cancelavam no fim. Esta trajetória era a trajetória mínima se sobrevivia. Então, no fim, acabo por ter conservação de energia. Ele está quieto, continua quieto. Se eu o jogar com uma velocidade, ele vai direitinho conservando energia. Mas nos passos intermédios tenho de somar todos os caminhos. Ok? Então, isto é o que obtemos quando juntamos a física quântica e a relatividade. Conseguimos prever metade do universo que não sabíamos antes. Agora, isto foi juntando a teoria da relatividade do Einstein, da chamada relatividade restrita, com a física quântica. Mas o Einstein também disse a teoria da relatividade geral, que é a deformação do espaço, da gravidade e tudo mais.
Juntar gravidade mais restrita, mais quântica, as três juntas, é o que os físicos tentam fazer atualmente. Isso é bem mais difícil. Existe uma teoria, que é a teoria de cordas, que alguns físicos trabalham na teoria de cordas, que é uma proposta para juntar as três, mas não é como a teoria quântica de campo. A teoria quântica de campo, tudo o que eu falei hoje, o pessoal verifica nos aceleradores, tipo 0.0000, com uma precisão, assim, tipo 40 algarismos. Se vocês lerem qualquer livro de divulgação, tem aquelas explicações de quão precisa a teoria quântica de campo é. E é sempre assim, impressionante. É tipo, a precisão da teoria de campo era como eu medir a distância daqui até Nova Iorque e o erro é tipo a espessura do cabelo. É coisas desse tipo. É de facto, não há nada na humanidade mais preciso atualmente do que os experimentos usando a teoria quântica de campo. Então, de facto, a teoria quântica de campo é totalmente um sucesso absoluto. Juntar a teoria quântica de campo com a relatividade geral do Einstein da gravidade é bem mais difícil. E isso é juntar tudo numa só teoria física que descreve tudo, é uma das coisas que nós tentamos fazer aqui neste instituto e em todo o mundo. Okay? Então pronto, acho que ficamos por aqui com física quântica e talvez eu veja alguns de vocês no próximo ano na relatividade, os que não fizeram relatividade talvez façam no próximo ano. Pronto, obrigado, acabou. Acabou a minha parte, mas para a semana tem aula normalmente de exercícios. Só